Esse início de trabalho, eu sou muito grato de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe é muito importante. Lembrando que o nosso trabalho é uma aula e uma aula é muitos minutos. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é Natal 1934. É bem importante assim, que é muito comum nós ouvirmos falar assim que foi um ano de glória, um ano de acontecimentos, um ano que a pessoa sentiu bem de ter tido as vivências. Depois nós tínhamos que lembrar também de uma coisa bem importante assim. Aqueles que têm vontade de servir a luz, precisa de entender de uma coisa bem importante, que é ficar ligado às informações, às instruções da luz. E essas informações a pessoa encontra no livro Na Luz da Verdade. Depois nós tínhamos que fazer uma observação, porque tem um ensino bem importante que fala orai e vigiai. Quer dizer que a pessoa, para fazer uma oração, ela tem que entender que durante milênios vem sendo alterado as palavras e vem sendo substituídas e vem colocando palavras novas. Então a pessoa tem que lembrar assim que a palavra ela é viva. Então se a pessoa quer fazer uma oração, ela tem que entender das palavras que ela está usando. Depois nós tínhamos que entender outra coisa. As palavras, muitas vezes, quando a pessoa procura utilizar das palavras na oração, aquela oração não vai a lugar nenhum, porque foi premeditada, foi organizada. Então, uma oração verdadeira vem da intuição. A questão que nós tínhamos que entender assim, que muitas vezes nós passamos por situações que nós ficamos felizes por não ter acontecido um acidente, uma situação mais acentuada. Então, a nossa vida, ela é feita assim, que nós podíamos evitar muitos acontecimentos que vêm para nós. São normalmente acontecimentos difíceis, de catástrofe, de desespero, de situação trabalhosa para ser resolvida, e que nós, se ficássemos ligados à luz, com o nosso propósito de servir à luz, porque nós tínhamos que ter um propósito. Porque para a pessoa ter um propósito de servir à luz, a vida da pessoa não pode ser somente da matéria grosseira. Como, por exemplo, a pessoa faz uma programação e meses antes ela vai pagando aquela programação para um lazer. Quer dizer que durante esse período a pessoa está só envolvida com as coisas de matéria grosseira. Não teve um tempo para ela. Depois nós sabemos assim que as limitações que apresentam dentro de nós, de descontentamento, de entristecimento, de anseio, nós tínhamos que procurar a causa que isso está acontecendo. E a causa normalmente é o distanciamento da luz. Porque para as coisas da vida de matéria grosseira nós fazemos. Então, para nos tornarmos equilibrados, nós tínhamos que fazer as coisas de matéria grosseira e fazer as coisas para o nosso espírito, que é aquela condição bem importante de orar e vigiar. Então, cada um de nós é responsável por aquilo que acontece na Terra. As coisas grandiosas e as coisas pequenas, porque muitas vezes, num país longínquo, aconteceu algo e uma ou outra pessoa fala que pensava naquilo. Quer dizer que a força do pensamento possibilitou aquele acontecimento. Esse fato nós conhecemos, mas tínhamos que também fazer um trabalho de ter acontecimentos bons. Então, quando há manifestação na Terra a favor da luz, isso nós podemos observar assim, que a luz está sempre nos auxiliando.
de todas as maneiras, com os velhos profetas, com o Filho de Deus, com o Filho do Homem, aqueles espíritos que vieram trazendo benefício para a humanidade. Tem muitos benefícios, uma música, um instrumento. Então, sempre quando vem esses trazendo benefício, também tem aquela condição bem grave assim das trevas, querendo dificultar o juízo. Então, dificultar a vida desses que trouxeram também as informações, as instruções, para que o espírito humano tivesse um direcionamento. Então, a maneira que cada um tem para auxiliar a luz é mantendo-se os dois propósitos da vida de matéria grosseira, que a pessoa precisa, e da vida interior dela. Nós tínhamos que fazer um trabalho de ir verificando qual é o procedimento que os nossos ascendentes tiveram na velhice. As limitações que apresenta o corpo de matéria grosseira, aquela condição bem importante que existe e que dão muitos nomes, que a pessoa esquece e que ela fala de dezenas de anos anteriores e ela então vai como se aquele procedimento de dezenas de anos fosse agora no momento. Então os nomes que se dão para esses acontecimentos está sempre relacionado como a pessoa viveu no período anterior. Então, as conexões que existem dentro de nós e a pessoa no procedimento que ela teve, dos costumes que ela teve, então ela vai limitando, vai tolhendo esses ligamentos que existem, que possibilita as ligações de todo o instante da nossa existência. Quer dizer que aquele que é mais novo não está fazendo nenhum trabalho para ficar melhor do que aquele seu ascendente. Nós muitas vezes falamos assim, que aquilo que aconteceu com aquela pessoa foi muito ruim, mas qual é o procedimento que eu estou tendo para que eu não tenha aquele tipo de vivência no meu futuro? Essa é uma condição bem importante. Colaborar com a luz. É através dos pensamentos de nobreza, de amor. Evidentemente que o nosso conceito de amor é errado. A gente pode observar de uma maneira geral que o nosso amor vai trazendo um tolhimento para aquele que recebe o amor. Não possibilita que ele venha a ter uma emancipação, um crescimento e um florescer na sua vida de amadurecido. Então o amor nosso, ele é errado. Então nós precisaríamos de fazer um trabalho de ir verificando esse tipo de comportamento. Então quando fala em amor, nós sempre achamos assim que é possibilitar para o outro as coisas de matéria grosseira. É possibilitar o emprego, o alimento, a veste. Não trabalhamos para possibilitar para o outro despertar na sua vida interna. Esse é o trabalho que tínhamos que fazer. Possibilitar que o outro despertasse na sua vida interna. Então, toda a época da nossa vida, esse conceito de amor que nós temos, nós precisamos de fazer uma revisão sobre ele. A vida é um movimento, e esse movimento a pessoa vai ter que colher aquilo que ela plantou. Melhorarmos. Então, aquela referência do Natal, que nós sempre agradecemos pelo ano que tivemos, nós tínhamos que ver que os transtornos que acontecem há milênios em todos os países, quer dizer que à medida que vai passando o tempo, vai aumentando a falta de segurança para cada indivíduo. Para termos segurança, nós tínhamos que fazer esse trabalho de repelir o mal antes que ele venha para a matéria grosseira.
para repelirmos esta condição assim. Lembrarmos que nós temos a vida de matéria grosseira e temos a nossa vida interior. É isso que nós tínhamos que estar bem presente dentro de nós, o nosso propósito, porque muitas vezes falamos que tem um tempo ainda pela frente. Não temos tempo pela frente, porque todo instante há uma transformação no nosso corpo, há uma transformação na nossa vida. Aquela pessoa ontem não tinha um emprego, hoje ela tem o emprego. Aquele outro estava com o emprego, hoje ele está sem o emprego. Então, como é o tempo que nós julgamos para nós repetirmos esta fala? E nós sabemos assim que o tempo é como a pessoa trabalha com ela para a sua vida interior. Aquele que trabalha conhecendo as leis que o Criador instituiu de uma maneira correta, porque temos que lembrar de como as palavras são usadas hoje. Então, de uma maneira que a pessoa fica esclarecida dentro dela. Então, durante o dia, com essa ligação com a luz, ela repele o mal. E à noite, aquela condição bem importante. Se a pessoa ficou ligada durante o dia com os ensinos do Criador, com o propósito da sua vida, de possibilitar que o seu corpo fique melhor na velhice do que os seus ascendentes, ele tem que estar equilibrado. Nós tínhamos que perceber aquilo que o nosso corpo necessita e fazer esse trabalho. Com isso, quando o nosso corpo de matéria grosseira vai para o repouso, o nosso espírito também entra na condição de poder lutar contra o mal que se aproxima. É uma coisa bem interessante, mas nós podemos confirmar assim. A pessoa mora num prédio, tantos andares para cima. Depois, esse prédio tem um procedimento de ter muita segurança e a pessoa se encontra lá em cima com medo. Outro mora numa casa e tem o mesmo procedimento do medo. Então, nós tínhamos que lembrar o seguinte: durante o dia, essa pessoa só trabalhou para aquilo que é de matéria grosseira. Ela não trabalhou para o seu espírito. Agora, ela encontra-se sem segurança. Quer dizer que na matéria grosseira apresenta a segurança. É uma confirmação que nós conhecemos. Mas na matéria fina, mais próxima da matéria grosseira, a atuação do mal se encontra próximo a esta pessoa. Por isso que muitos e muitos têm medo de ir para a cama. Não trabalhou durante o dia para o benefício do seu espírito, possibilitando que o seu espírito fique forte. É uma coisa bem interessante, porque nós vemos assim pelo instinto. O instinto de sobrevivência com o animal mais próximo de nós, o cachorro, que anteriormente as crianças na rua tinham o costume de jogar pedra. Então o cachorro não esperava pegar a pedra, ele já ia embora correndo. Aquele que está trabalhando no fogão, que colocou o dedo na chapa quente, o instinto de sobrevivência, a rapidez como ele tira o dedo da chapa quente. Aquele outro responsável por aquela criança, a criança está apresentando um perigo, a rapidez com que ele ajuda aquela criança a não passar pela situação. Assim que atua o nosso espírito. É assim que atua aquele cão para que ele sobreviva. O cão não tem espírito, o cão tem alma. O ser humano tem espírito. E o ser humano tem alma também. Então o ser humano é muito mais evoluído do que o cão, é diferente. Então nós tínhamos que trabalhar assim, de ir observando o nosso dia, como nós relacionamos. Porque ter um dia que apresentou um trabalho e a pessoa desenvolveu bem aquela função não é suficiente. Porque se fosse suficiente, aquele outro que fez a mesma coisa, ele foi dispensado. Quer dizer que temos que ter algo diferente. E esse algo diferente nós vemos, porque nós vemos a atuação na nossa moradia, que é muito comum alimentarmos naquela moradia décadas e décadas e não cansarmos daquele alimento que nós recebemos. O alimento comprado fora,
A pessoa não compra sempre no mesmo lugar o mesmo alimento. A diferença, aquele que faz o alimento na moradia, ele está fazendo com o espírito. Ele está colocando vida naquele alimento que está sendo preparado. Aquele outro está faltando isso na vida dele, no trabalho dele. Ele está trabalhando somente na matéria grosseira, cumprindo a sua obrigação. Obrigação que ele prontificou em realizar assim que ele foi contratado. Não é suficiente. Então nós tínhamos que fazer esse trabalho auxiliando a luz. E o auxílio da luz todo instante nós recebemos. Aquele que encontra-se atento na sua vida diária, ele é auxiliado em todas as maneiras. Nós falamos assim, que nós vemos esse auxílio diariamente com as crianças. Então a criança recebe o auxílio diariamente e aquele adulto percebe. Mas o adulto também recebe o auxílio diariamente. Só dele poder confirmar um fato já é um auxílio. Ele vê a grandiosidade da luz atuando. Então, a nossa vida, ela é bem simples. Nós tínhamos que entender assim. Não é para desprezar as coisas de matéria grosseira, porque tem muita importância. Aquela empresa tem tantos e tantos funcionários, décadas e décadas, aquelas famílias sobrevivem daquela empresa. Mas aquele que está fazendo esse trabalho de ser o administrador daquela empresa, se ele não fizer um trabalho para dentro dele também, de ir observando a maneira que existe para ficar ligado à luz, ele ficou sem significação na sua velhice. Aqueles que têm o conhecimento, de fato assim, podem observar. Depois tem outras referências bem graves, porque como trabalhou somente com um lado da matéria grosseira, descuidou do seu espírito, o corpo entra em desarmonia. Entrou em desarmonia, é aquela condição assim, não sabe como melhorar, porque a melhora que existe, se não pega um profissional que tem um conhecimento muito bom, não tem melhora, porque tem que fazer aquele que se encontra debilitado ter uma transformação dentro dele, que é a mesma coisa que existe, possibilitar que haja uma reação dentro e a pessoa agora passa a ter uma lucidez do caminho que ela precisa de ter. Natal 1934 é uma realização bem importante assim, porque todos nós temos a tradição de olhar para o ano que findou-se. E nós tínhamos que lembrar assim, que as realizações não é somente da matéria grosseira. A realização que nós precisaríamos de ter é para o nosso espírito. E aquela condição bem importante, quando tem uma manifestação da luz, e depois nós sabemos assim que tem o juízo final, que as manifestações da luz é para justamente acabar com as trevas. Então as trevas procuram atrapalhar aquele que tem a manifestação a favor da luz. Então nós tínhamos que fazer esse trabalho, nós tínhamos que nos tornarmos responsáveis pelos nossos pensamentos, pelos nossos sentimentos, e observar os tipos de pensamentos que nós estamos tendo. E lembrar que os pensamentos realizam, porque quando uma pessoa passa por situação difícil, no trabalho ou na sua vida de relacionamento, se ela fizer um trabalho de verificando um procedimento que ela teve num período anterior, ela vai confirmar assim que foi descendo, descuidando. Então, aqueles que recebem dos seus trabalhos percebem. Muitas vezes a pessoa não sabe falar aquilo que está vendo, aquilo que está acontecendo, mas ela então confirma que a reação que ela possibilita é aquele que descuidou fica longe daquela empresa. A nossa vida
teria que ser assim. Depois tem uma coisa bem interessante. Nós só temos tempo para as coisas externas. Se nós fizermos um trabalho de verificar as reuniões que nós temos com aqueles que são nossos fios sanguíneos, com os nossos conhecidos, nós dificilmente falamos de coisas do espírito. Falamos das coisas que o nosso corpo necessita, dos nossos afazeres, e os nossos afazeres é bem interessante, porque passou um tempo seguinte, todos aqueles afazeres não têm mais significação. É só observar assim. O almoço que a pessoa teve no dia anterior foi um almoço muito bom, mas aquele almoço não tem mais nenhuma significação para o dia seguinte. É isso que nós precisaríamos de entender. Mas as coisas do Espírito, nós continuamos a levar estas coisas para o dia seguinte, porque esses valores são valores eternos. É aquela condição bem importante de nos tornarmos enriquecidos quando largarmos o nosso corpo de matéria grosseira. Quer dizer que nós vamos ter material para voltarmos para o paraíso. Se descuidarmos, é aquela condição bem interessante assim, né? Ficou enfraquecido, ficou sem memória, esquecendo as coisas, não faz mais conexão com o tempo e o espaço, mas só que tem a consequência. Aqueles que são relacionados a fios sanguíneos ficam saturados. É isso aí que nós precisaríamos de ter. Tem uma palavra bem grave assim que fala que os nossos velhos não são respeitados. Não é que nós não quiséssemos respeitá-los. É que se a pessoa perdeu a saúde, perdeu o saber, não tem nada em relação ao espírito para poder manifestar, então não tem significação. Então toda a época da nossa vida tínhamos que estar fazendo um trabalho para nos mantermos vivos. Quer dizer que a vivacidade que existe é quando a pessoa conhece os ensinos e ela trabalha de acordo com os ensinos. Tem uma referência bem simples assim, que não é saindo da sociedade que a pessoa vai apresentar uma evolução, porque fica fácil, então a pessoa fica numa clausura. Então, tudo aquilo que é feito, ela não é incomodada. Então, fica bem fácil, assim, de pensar que está tendo uma evolução. Mas a evolução, nós tínhamos que lembrar, ela só é possível com o evoluir de todos. E depois, nós tínhamos que lembrar de um ensino muito importante que fala assim, aquilo que nós recebemos, nós temos que devolver de uma maneira melhor, multiplicado. Foi-nos dado o talento. Quer dizer que se nós não usarmos das condições que nós temos para melhorarmos e melhorar o ambiente em que nós nos encontramos, não é somente melhora física das coisas que nós temos essa tradição de melhorar, de encher o nosso ambiente de móveis, de trocar os ambientes. Então, não é essa melhora, é aquela melhora que possibilita que a pessoa sinta bem naquele espaço que ela se encontra. Quer dizer que a parte de matéria grosseira fina se encontra limpo. Isso fica bem fácil assim. De vez em quando a gente ouve relatos que naquela moradia, quando senta naquele banco, naquele local, logo em seguida a pessoa se sente incomodada e sai daquele local. Quer dizer que falta harmonia naquele ambiente. Então, na nossa vida, é bem importante lembrarmos assim, que tem a parte nossa da vida de sobrevivência com o nosso corpo de matéria grosseira e tem a nossa vida interna, que essa é muito mais importante. Essa nós trouxemos e nós vamos levar. Quer dizer que aqueles dotes que nós recebemos, quer dizer que aquelas qualificações que nós trouxemos, porque nós conhecemos referência de criança pequena, quando ela está sendo higienizada, organizada, ela sorri.
o jeito que ela sorri, aquele adulto fica feliz em estar fazendo aquele trabalho. Mas também nós temos referência de criança pequena que dificulta o trabalho do adulto. Quer dizer que a vida daquele que sorri em agradecimento ao benefício que ele está recebendo, possivelmente será diferente dessa segunda criança que dificulta o trabalho do adulto. Aquelas crianças somos nós. Então a vida inteira nós tínhamos que lembrar assim, de fazer essa observação para nós, porque quando fazemos uma observação, não fazemos para as outras pessoas, fazemos para nós e verificando o procedimento que estamos tendo para nós mesmos. Então, o livro Na Luz da Verdade, ele nos possibilita essa condição bem importante assim, de conhecermos as instruções, as informações que são trazidas e que a pessoa, através dessas informações, ele tem a possibilidade de usar bem, aprendendo a usar as coisas de matéria grosseira e as coisas do espírito. Depois nós sabemos assim que quando a pessoa fica em vigília, evidentemente não é a tradição de fazer vigília em sistemas de orações que existem, de vigília com ele mesmo, lembrando dos ensinos de todos os dias. Quer dizer que essa condição é suficiente para a pessoa repelir o mal que se aproxima. E se ela atua assim, conhecendo as leis que o Criador instituiu, durante o período do seu repouso do corpo de matéria grosseira, o seu espírito vai entrar na luta. E nós sabemos assim que a luta com as trevas é uma luta que é impiedosa, porque na vida de matéria grosseira, quando as trevas atuam, nós sabemos assim que falta bondade naquele atuar das trevas. Mas quando a pessoa vai atuar na matéria fina, com o seu espírito, a luta também é dessa maneira. Então, o trabalho que nós tínhamos que ter é verificando os nossos pensamentos e o que nós estamos fazendo para o nosso espírito. Então, a bondade que nós precisaríamos de ter, primeiro é conosco, de verificando o sistema que nós utilizamos com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos, e confirmando que com os nossos pensamentos nós construímos coisas e épocas depois que nós pensávamos daquela maneira, nós vemos aquele tipo de construção que foi feito naquele período anterior. Quer dizer que tem as centrais dos pensamentos que possibilitam uma realização. Então nós tínhamos que ter um trabalho também com as centrais dos pensamentos que possibilita mandar as trevas para o nível que ela pertence, às profundezas. Porque nós sabemos que existe 3 níveis imediatamente assim. Quer dizer, quando vemos uma coisa que não é agradável, nós falamos que aquele que nós estamos vendo, ouvindo, é coisa das trevas. Tem um nível que nós vivemos e tem um nível de quando vemos ou recebemos um alimento muito bom, que nós gostamos, nós falamos que é o paraíso. Quer dizer que o trabalho que nós precisamos de ter é fortalecer para que as trevas sejam mandadas para o nível delas e dificultar o trabalho delas na matéria grosseira. Então, aquele juramento que muitos já fizeram de servir a luz, tem que lembrar assim, que agora tem que comportar conforme o juramento feito. Vontade de servir a luz, a pessoa tem que lembrar que não está relacionado ela encontrar-se em determinadas localidades. Está relacionado ela no momento que ela se encontra, os seus pensamentos serem pensamentos ligados à luz, pensamentos nobres, polidos, coerentes, e os seus sentimentos também. Então, a força que cada um recebe a vida toda, essa força a pessoa tem que aprender a utilizar para que ela tenha a condição de voltar para a pátria do Espírito. Estuda o livro Na Luz da Verdade,